Deus, graça e paz. Parabéns, comunidade Restauração, por esses 24 anos abençoando Piracicaba no novo tempo. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus, louva a Deus pelo Mateus, pela Marcela, pastores que amam pessoas. Então valorizem isso de verdade. Falo por ter tido o privilégio, amigos e ter andado com eles. Amam pessoas, isso é raro. Então vocês são agraciados. Eu queria que vocês aplaudissem o Senhor pela vida dos pastores que Deus deu a vocês. Honre-os, né? Isso era para ser natural, mas não é. Então a Bíblia diz que Deus dá pastores à igreja. Então é um presente, louvado seja Deus. Eu falei para ele que sempre que eu venho aqui, esse lugar está melhor. Vocês estão de parabéns, excelência, dá para ver que é uma marca. Sempre foi uma marca deles. Ele já me apresentou. Eu sou o Ricardo Kapler aqui, né? Estamos juntos na nossa cidade. Só vou corrigir uma informação, que ele falou que nós torcemos para o tricolor, mas não, só tem um tricolor de 1902, o resto é time de 3 cores, o único tricolor é o Fluminense. Mas eu quero conversar com vocês nesse tempo, nessa conferência, um privilégio, orando, e essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, que eu quero, tá aqui minha família, né, eu acho que alguns, eu já estive aqui algumas vezes, fico muito lisonjeado, porque de estar aqui e poder partilhar, casado com a Elô, Suzana, já tá bem atrasado essa foto, tá diferente, mas é que a gente tem aí Luísa, líderes da Casa de Deus, a Suzana e a Elô, e estamos aqui juntos para alcançar a nossa cidade no nome de Jesus. Fica de pé de novo, e eu quero falar com você uma palavra, que é uma palavra muito pessoal, uma palavra que foi gerada no meio de lutas e transição, e eu creio que cabe, tem a ver com essa nova estação, e o tema é: aproveite as crises para gerar uma liderança frutífera. Talvez você já vai desligar o botão, mas não sou líder. Então aproveite as crises para gerar uma vida frutífera. Aproveite as crises. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. E eu quero ler os versos de 1 a 9. Quem está pronto aqui para receber a palavra de Deus, diga amém. Eu ia falar para você mandar o link para alguém, mas não vai poder. Você vai mandar amanhã, vem para cá, em nome de Jesus. Josué 1, de 1 a 9. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra de Deus: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como eu prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Repita comigo e diga assim: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Fala para o irmão que está do seu lado, diga assim: seja forte e corajoso. Fala para ele aí. E eu queria mais uma vez orar com você. Eu queria que você clamasse ao Senhor, para que Ele falasse conosco. Já oramos, mas clama de novo, pede a Ele, querido, em nome de Jesus. Eu tenho convicção que você não saiu de casa só porque senão alguém ia te mandar um WhatsApp, mas porque você deseja ouvir a palavra de Deus. Você não veio para ouvir nenhum pastor, mas ouvir a Deus, e pede a Ele para falar com você em nome de Jesus.
Pai, obrigado pela palavra, Senhor, só ela é suficiente. Só a Tua palavra, só a leitura do texto já é suficiente para falar conosco. Eu clamo que o Senhor nos leve a uma nova estação. Aqueles que estão em crise, aqueles que precisam discernir as crises, aqueles que precisam discernir a terra da transição, aqueles que precisam discernir que tudo está mudando. Eu clamo para que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar, queridos. Eu não tenho dúvida que todos nós que estamos aqui, se você é crente de verdade, nós temos um só desejo, que é ver a nossa igreja, vocês desejam ver a comunidade de restauração cumprir todo o potencial redentor, que é alcançar essa cidade. Quem pode dizer amém? Que é ver pessoas de todos os lugares se rendendo a Jesus, vermos milagres, vermos transformações, vermos portas abertas. Agora olha aqui para mim, por isso nós nos envolvemos em algo, porque viver igreja é estar constantemente em transição. Diga assim, transição. É a terra da mudança, porque a igreja que não muda, igreja que permanece no mesmo lugar, você precisa entender algo, que ela não alcança pessoas. Ela é uma igreja de manutenção, e Piracicaba é uma cidade que está em expansão, e eu já tenho falado em tantos lugares, uma cidade em expansão não pode ter igreja de manutenção, precisamos ser uma igreja de expansão. Quantos estão entendendo, digam amém. E é interessante que o processo de crescer, e eu quero essa palavra ter a ver com a sua vida pessoal, é um processo de conquista, como Josué nesse texto. Josué tem um processo que é Deus conduzi-lo para a terra prometida, Deus levá-lo a alcançar o que Deus mandou. Mas a gente precisa entender que tem um nome aqui. Diga comigo de novo, diga transição. É a terra da transição. Nós estamos em transição, quer você queira ou não. Filhos crescem, olha a foto aqui atrasada, a igreja muda, pessoas chegam, pessoas saem. Agora nós não gostamos dessa terra, porque ela é uma terra que deixa a gente desconfortável. A terra da mudança, a terra da transição, ela nos deixa desconfortáveis. Ela mexe com a zona de conforto, a igreja muda. E quando se fala de transição, tem algo que tem a ver com todos que estão aqui, que é a palavra crises. Você pode dizer crise? Porque viver é estar em crise. Não precisa levantar a tua mão. A crise é algo que faz parte da vida. Crises dos mais variados tipos. Crise econômica é uma crise que chega e a crise não manda telegrama. Não tem ninguém aqui que pode prever a crise. Não tem ninguém que pode talvez se blindar. Por isso que crise é um momento decisivo, uma alteração repentina. A vida está indo para uma direção e a crise bate na sua porta. Você planeja algo e a crise ela chega. E crise tem a ver com ciclos que se iniciam e ciclos que terminam. Isso tem a ver com trabalho, tem a ver com igreja. A palavra crise, como nós falamos aqui, é a mudança, e crise faz a gente ficar chateado. Quem gosta de crise aqui, levanta a mão. Eu não gosto de crise. Quem já passou por crises, levanta a mão ou está em crise. E crise, presta atenção, o sentido da palavra crise tem a ver, o termo em latim tem a ver com a palavra vento. Porque o que isso quer dizer? Que quando a crise chega, você não ficará do mesmo jeito. Quando a crise, seja ela qual for, você não escolheu, alguma coisa mudará, para o bem ou para o mal. Quando a crise chega dentro de uma igreja, as coisas mudarão para o mal ou para o bem. Dependerá como é que você vai lidar com as crises. Não tem como mais voltar aos padrões antigos. E esse livro de Josué é algo extraordinário, porque está falando de uma transição. Josué está assumindo a liderança do maior líder da história do povo de Israel, chamado Moisés. O líder extraordinário que liderou uma igreja de 2 milhões de pessoas. Milagres, viu, milagres extraordinários. Ele está num momento de transição, de luta, de crise de identidade, de conduzir o povo, olhando para ele dizendo, eu não sou capaz, não dá para eu encarar isso aqui, e Deus prepara ele para isso em nome de Jesus. E o livro de Josué é um livro de conquista e é um livro de guerra. É um livro onde Deus dá uma promessa e fala, ó, você vai chegar aqui, mas é preciso lutar. Eu tenho uma promessa, Deus tem uma promessa para essa comunidade. Quem pode dar uma glória a Deus? Ele prometeu, ele diz, olha, há uma palavra, e aquilo que Deus promete, Ele cumpre, mas é necessário guerrear, é necessário lutar. Existe uma palavra que é muito trabalho, amém?
E viver igreja, a gente precisa entender que mudança, e é tão interessante, eu não vou falar de tudo isso aqui, que há impacto, de que mudança tem a ver com algo que quando a crise chega, Deus coloca, e talvez você aqui, eu estou falando de igreja, mas você esteja numa crise. Crise que talvez ninguém sabe, crise emocional, crise no casamento. E quando nós nos colocamos na crise, existe uma palavra que se chama, você pode dizer peneiragem? Porque Deus está nos peneirando, Deus está nos moldando, Deus está arrancando a nossa casca, Deus talvez quer nos levar para algo, e a gente precisa entender, que tem uma palavra, você já ouviu isso, que a palavra para, no chinês é weiji, e crise tem dois significados, perigo e oportunidade. A crise, e no Brasil é assim, quantos concordam que o Brasil está em crise? A picanha não chegou lá em casa ainda, sei lá qual que é que você vota. Mas a crise é o momento em que as pessoas que sabem aproveitá-lo mais ganham dinheiro, mais prosperam, enquanto outros empobrecem. A sua crise, ela tem duas facetas dessa noite, perigo e oportunidade. Perigo e oportunidade. Nós precisamos mudar. Charles Darwin já dizia que não é a espécie mais forte que sobrevive, tampouco a mais inteligente, mas sim a mais adaptável às mudanças. Quantos estão prontos para a mudança nessa noite? Digam amém. Fala para o irmão que está do seu lado, você tem certeza? Você está pronto para a mudança? Mas ela chegará. Olha só o que diz Heráclito, nada é permanente, exceto a mudança, as coisas irão mudar. Essa igreja já mudou, e consistentemente a gente fala, eu não gostei, porque mudou, mas elas irão mudar. Outra, olha só o que diz o Stephen Hawking, inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. Outra frase interessante de John Kennedy, a mudança é a lei da vida. E aqueles que apenas olham para o passado ou para o presente vão perder o futuro. Há um futuro sendo estendido sobre a sua família, sobre essa igreja, em nome de Jesus. Agora o que eu quero conversar com você é exatamente isso. Quais são as crises que são geradas? Porque tem crise aí dentro. Quem aqui pode falar, não, eu estou passando por algumas crises? Só eu, constantemente. Ou passaram ou vão chegar. Quais são as crises que são geradas e que a gente precisa aprender a lidar com ela? Porque se pudesse escolher, eu não gostaria. Eu falaria, Deus, me livra das crises. Quem gostaria de fazer essa oração? Mas não é possível, porque elas fazem parte. Quais são as crises geradas e como nós podemos lidar, como Josué, para frutificar? Em primeiro lugar, sabe qual que é a primeira crise que Josué passou e nós passamos? É a crise gerada pelo saudosismo. É a crise que é gerada, e quando se trata de igreja, o que é saudosismo? Saudosismo é uma tendência de olhar para trás. E eu sou alguém que gosto daqueles vídeos da década de 90, 80. Quem gosta de ver, tinha o crush, tinha aquele brinquedo, não é legal? A gente cai uma lágrima e a gente fala assim, é a minha, quem não viveu a década de 90 perdeu, a melhor década, 80 e 90, quem concorda que é a melhor década? E está tudo certo. É a nossa história, mas o saudosismo é outra coisa, é olhar para trás e procurar um preenchimento. Quando a gente olha para Josué, Deus, ele já está na terra prometida, já avançou na terra prometida, mas há um povo que tem saudade do Egito. Há um povo que olha para a escravidão, há um povo que tem saudade dos primeiros dias. Veja só que saudosismo, eu queria que você lesse comigo, vamos ler isso. Saudosismo é admiração excessiva por aspectos do passado, desde comportamentos, hábitos, princípios e outros ideais obsoletos e ultrapassados. Meu irmão, passou, amém? Moisés morreu. Há muita gente, porque a serra era boa mesmo lá, começou. Porque era bom quando a gente estava no outro salão ali. Porque a minha época, na minha escola, meu irmão, esta palavra, ela não é sábia. Esta palavra, ela é tola. Olha só, este povo que está recebendo a herança, olha só o que eles dizem em Números capítulo 11, versículo 4. A Bíblia diz que o povo dizia, que saudades dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. O saudosismo faz você ter saudade de comer pepino, gente. O saudosismo faz você querer alho poró e cebola. O saudosismo faz você talvez não enxergar aquilo que Deus vai fazer. Porque eu quero dizer uma coisa para você, que no reino de Deus, tudo opera através da fé. No reino de Deus, tudo, absolutamente tudo, é gerado através da fé. Quem pode dar um glória a Deus?
É dizer, eu creio naquilo que Deus está fazendo. Por isso que quando Deus chama Josué, ele diz o seguinte, Josué com medo, ele fala, Josué, Moisés morreu. Meu irmão, foi bom, ele era extraordinário, que líder poderoso, cheio de milagres, mas ele morreu. Diga comigo, Moisés morreu. Acabou, gente. Acabou, é um tempo novo, porque sempre a fé é o combustível para você ir para um novo nível. Então tem coisas que talvez você diz, eu tenho saudade, porque aquela época lá naquela empresa. Eu tenho saudade como a minha família era lá atrás. E há pessoas, muitas vezes não é na CR, mas na Igreja Batista Bethesda, eu tenho irmãos que estão comigo, não foram embora, mas eles estão ainda em 2011, lá na Luiz Ralph Benatti. Há pessoas que estão lá, presos no passado, não conseguem acessar o novo, não conseguem enxergar o que Deus está fazendo, porque elas estão amarradas e precisam entender que Moisés está morto. Veja só o que Eclesiastes 7:10 diz. Guarda no teu coração. Eu queria que você lesse comigo, vamos ler todos juntos? Não diga, porque os dias do passado foram melhores do que os de hoje, porque não é sábio fazer tais perguntas. Querido, por isso que não é jargão. Quando alguém me pergunta, pastor, a Bethesda tem uma história de 20 anos, eu falo, eu olho para trás, eu celebro, mas eu estou vivendo hoje o melhor dia da minha vida, os melhores dias estão por vir, porque a Bíblia diz, não viva saudoso dos bons e velhos tempos, isso não é sábio. Meu irmão, Moisés morreu. Sabe qual que é a segunda crise que nós precisamos gerar e entender? A segunda crise que vai aparecer aqui, e aí eu já falei sobre isso, é essa, a crise gerada pela busca de aprovação e comparação. Leia isso comigo, vamos falar todos juntos? A crise gerada pela busca de aprovação e comparação. Nós desejamos ser validados. E é óbvio que ninguém aqui gosta de ser desencorajado. Alguém aqui gosta de ser achincalhado, cancelado. Tem alguém que fala, tem gente que o tiro sai pela culatra. O cara fala um negócio ruim e aí ele ganha seguidor. Nós queremos ser aplaudidos em casa. Quem gosta de agradar a esposa, levanta a mão. Só eu. Só se for louco, quiser acabar com o casamento. Se você é sábio, vamos agradar a esposa. Nós queremos ser validados. Agora olha aqui para mim, meu irmão, que o grande problema é quando essa busca desmedida leva você a querer agradar a todos e fugir das críticas. Fugir das críticas. Pastores que querem agradar, que não querem perder ninguém. Pessoas que querem constantemente se comparar com o que Deus está fazendo numa outra igreja. O que Deus está fazendo em outro lugar, nós precisamos entender, isso vale para a sua vida pessoal. A sua validação vem daquilo que Deus diz a seu respeito em nome de Jesus. A validação não é nem o que a minha esposa acha, nem o que a minha igreja acha, mas aquilo que Deus diz ao meu respeito. A aprovação plena é aquela que vem do Senhor. E que crise é essa? É a crise da comparação, de que o povo dizia, Josué era constantemente comparado com Moisés. Olha que comparação é essa. É a comparação do que eles viveram no passado. E a gente começa a comparar o que e Deus está movendo nessa igreja. Dá um glória a Deus aí, irmão. Não senti firmeza, dá um glória a Deus. Deus está movendo. Deus está fazendo a obra, mas onde é que a crise é gerada? Quando nós começamos a nos comparar com outro lugar, nos comparar com aquilo que nós vemos na internet, no Instagram, nós começamos a superestimar aquilo que Deus pode fazer em um ano, e subestimamos aquilo que Ele faz em 10, aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele está realizando através de nós. Aí a gente compara o nosso casamento, a gente compara a nossa prosperidade, a gente compara tudo, porque as redes sociais são uma máquina de moer gente, de adoecer pessoas. As redes sociais, elas fazem você olhar para o outro casamento e gera uma crise no seu, que você fala, ó, tá vendo? Ó, eles estão lá em Paris, você miserável, a gente não consegue nem ir para o Guarujá. Eles estão lá tirando foto e a gente dessa pindaíba aqui, e aí nós começamos a ativar no nosso coração a ganância. E a gente precisa entender isso aqui, ó, como diz Joel Osteen, comparação é distração. Você pode dizer isso, comparação é distração? Uma outra frase, a Pitty, eu estou usando uma profeta secular, não é crente, mas ela falou, o importante é ser você, mesmo que seja estranho, seja você. Comunidade de Restauração, Mateus, sejam vocês em nome de Jesus. Corra a sua corrida, receba aquilo que Deus deu. O Andy Stanley diz que não existe, irmão, vitórias nas comparações. Pare de comparar. Isso a gente vê aqui, a gente está nessa roda. A gente começa a olhar para alguns pastores, e tem gente usada que tem muitos seguidores, a gente fala, uau, aquele irmão, ele tem 1 milhão, o outro, pastorzinho tem 2 mil, e é assim, gente, vocês sabem que é. Às vezes eu coloco um texto maravilhoso, nem o meu povo curte, Mateus, sabia?
Aí os miseráveis, aí tem lá o pastor famoso, coloca uma frase fraca, aí é 10 milhões de curtidas. Por isso nós precisamos vencer essa crise que é gerada pela aprovação e a comparação. Precisamos olhar para aquilo que Deus nos chamou a fazer. Querido irmão, por isso que o Senhor olha, Ele olha para Josué e Ele confirma a liderança dele. Por isso quantos querem servir a Deus e fazer a diferença, diga amém. Não pode ter dúvida daquilo que Deus tem para você. Ele olha e diz: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Eu nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Essa é uma palavra de Deus para você nessa noite, em nome de Jesus. Como eu estive com ele, eu estou com você. Jesus ressalta isso em Mateus capítulo 28. Eis que eu estou com você todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Ele vai falando uma série de coisas. Ele diz em Josué 4,14, naquele dia o Senhor exaltou Josué. Ele confirma o que Ele deu para nós. Para de olhar para o lugar errado. Mas sabe qual que é a terceira crise que a gente precisa lidar? É essa aqui, a crise gerada pelo abandono. Vamos falar isso? A crise gerada, e eu quero falar uma coisa para você, que Josué, ele passou por uma situação de instabilidade, naquele processo anterior, antes dele assumir a liderança. Você lembra que ele era um dos 12 espias, ele era um dos líderes, e os 12 espias faziam parte do contexto dele, era a igreja dele, eram membros da igreja dele. E você sabe o que aconteceu? Uma multidão morreu, uma multidão desacreditou, e ele passa por uma instabilidade. O que isso tem a ver com a gente? Pessoas saem da igreja, gente. Pessoas saem da igreja. Uma verdade que a gente precisa entender: nós não queremos que pessoas saiam da igreja. Quem pode dizer amém? Quem gostaria que ninguém saísse dessa igreja de verdade? Que você ama essa comunidade, diga amém. Mas as pessoas saem, umas vão, outras voltam. Esta é uma realidade. A gente precisa sim avaliar o porquê pessoas estão saindo. Mas uma crise que é instalada é essa: opa, o que está acontecendo nessa igreja? Opa, será que Deus não está aqui mais com a gente? Como é que pode aquele irmão ter ido embora? Como é que pode aquele outro irmão não estar mais com a liderança? E a gente precisa começar a entender, porque a gente fala, também tem um outro lado: como é que pessoas abandonam a nossa igreja, vai bem para aquela igreja que nem a Bíblia prega? Como é que pode pessoas saírem desta igreja? Mas eu quero que algumas verdades: pessoas passam, elas ficam por uma temporada, elas deixam uma contribuição, outras vão embora porque nunca fizeram parte da igreja. A gente precisa abrir o coração. Uma outra coisa é que não importa, isso é uma palavra para liderança, para pastores, o quanto a gente queira agradar as pessoas, elas vão se desagradar. Você conhece gente assim que você fala: que picolé você quer? Você leva o de limão, ele fala: não gosto de limão. Eu quero de tamarindo. Aí você busca o de tamarindo, ele fala: eu detesto, porque não é possível. Não leve o peso. Muitas vezes essa crise do abandono é um trabalhar de Deus na comunidade, é um trabalhar de Deus em você, para ver se você ama a sua igreja, se você está aliançado com a missão que Ele chamou você. E tem algo que eu tenho entendido nesses dias, presta atenção: assim como Deus traz as pessoas para as nossas vidas de modo sobrenatural, Ele vai tirar algumas pessoas de nós sobrenaturalmente também. E muitas vezes a gente fica brigando: Deus, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Quem pode dizer amém? Amém. E antes que você fique desencorajado e interprete, depois o pastor de vocês resolva aqui, não tente convencer as pessoas a amarem você, não tente persuadi-las a ficarem além do tempo em que forem úteis. Deixa-as ir, calma. Pastor, então nós não vai atrás do afastado? Eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que não querem mais, de pessoas que decidiram que não querem andar com você, pessoas que não querem mais caminhar com você. Qual é a nossa tendência? Nós ficamos no fundo do poço, destruídos, derrotados, talvez avaliando. A avaliação pode fazer parte. O que eu fiz de errado? Quando a gente sabe que a gente não fez nada de errado, a gente fez tudo que é possível. A gente fez tudo que é possível. Mas eu quero falar uma coisa para você: quando Deus coloca pessoas em seu caminho, você não precisa tentar obter o favor delas e fazer tudo perfeitamente para fazê-las ser felizes. O que isso quer dizer? Em nome de Jesus: existem as pessoas que estão com você e as que estão por você. As pessoas que estão com você depende do que você faz para elas. Se você agrada a elas, se a igreja toca a música que elas gostam, se a gente faz tudo certinho no ministério, e aí se isso muda, elas vão embora, porque elas não têm aliança. Agora as pessoas que estão por você, elas foram plantadas por Deus. Quem pode dizer amém? Elas foram plantadas pelo Senhor, elas foram colocadas pelo Senhor. E se você permanecer aberto, Deus lhe dará as pessoas que não estão apenas com você, mas as que são por você. Deus está fazendo isso nessa igreja e na sua vida, em nome de Jesus.
Quem é empresário aqui, levanta a mão. Isso vale para a sua empresa no nome de Jesus. Você precisa crer nisso, para que você seja livre e curado em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Pleno. Tem uma frase que não é nova, a gente fala na Bethesda: nós pastoreamos pessoas livres. Nós não queremos perder ninguém, mas nós pastoreamos pessoas que são livres. Porque tem uma realidade da crítica, gente, fica comigo, que é essa aqui. Primeiro, não se pode agradar a todos. Vamos falar isso? E há pessoas dentro da igreja que estão assim: pastor, falaram mal de mim. A irmã do outro ministério falou mal de mim. A outro, ele fofocou de mim. Aí deixa eu falar uma coisa para você. Quantos aqui, alguém já falou mal de você e você ficou chateado? Levanta a mão. Agora você também já falou das pessoas, que Deus sabe que você já falou. Aí a gente fica: meu Deus, como ele pode ter falado de mim? Irmão, não é possível agradar a todos, nem a mulher. Cadê os casados? Levantem as mãos aqui. Nem só a mulher você consegue agradar. Estou certo ou estou errado? Segunda coisa, não se pode agradar alguém o tempo todo, mas a última coisa que já está ali: você pode decidir nessa noite agradar a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Esse é o chamado, isso é o que Deus chamou. Sabe qual que é a quarta coisa? Fica comigo. É a crise gerada pelo medo. Diga-se: a crise gerada pelo medo. Sabe o que é interessante? Que o Senhor olha para Josué e Ele diz assim para Josué, e eu quero dizer que é uma palavra para você nessa noite, eu creio nisso: seja forte e corajoso. Mateus, Marcela, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu prometi, sob juramento aos seus antepassados. E o Senhor olha para Josué e Ele repete essa palavra 3 vezes no mesmo texto, em 9 versículos. Seja forte e corajoso. Fala para quem está do seu lado: ser forte e corajoso. Mas fala profeticamente, de verdade: irmã, seja forte e corajosa. Meu irmão, seja forte e corajoso. Pastor, para quê? Para fazer o que Deus mandou você fazer. Para realizar o que Deus mandou você fazer. Seja forte e corajoso. Porque, querido, guarda isso em nome de Jesus. Eu queria que você, se você não guardou nada, que você guardasse isso, que eu acho que... Olha o que ele diz: não fui eu que lhe ordenei. Quantos aqui foram chamados por Deus? Digam amém. Ele está dizendo para mim e para você: não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem... não desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É palavra de Deus e promessa do Senhor. Porque Ele sabe que talvez Ele não tira você da igreja, mas Ele coloca uma semente de desânimo no seu coração. Ele coloca uma semente de incredulidade no seu coração. Ele pinta um quadro, e a gente precisa guardar uma coisa nessa noite, que é isso aqui, ó. Tudo, presta atenção: os fatos, os medos, os receios, estão todos debaixo da autoridade de Cristo, e nós estamos nele, como Paulo diz, já estamos assentados em Cristo. Os medos estão debaixo de Jesus, aleluia, creia nisso, meu irmão. A minha palavra é: quais são os seus medos? Quais são os seus medos? Eu quero orar daqui a pouco, você precisa falar: Deus, eu tenho medo, porque nós temos medo. A gente tem medo do fracasso. A gente tem medo do filho se perder. A gente tem medo do futuro. A gente tem ansiedade da crise da nação. A gente tem medos a respeito da igreja. A gente tem medo nas mais variadas áreas. E o medo é um espírito. O medo rouba a fé. Mas o Senhor está dizendo para você: seja forte e corajoso, porque eu estou com você. Quando Satanás quer bloquear um ministério e uma igreja, ele ataca a convicção daquela igreja, do pastor e do líder. Ele começa a lançar dúvidas: será? Será mesmo? Será que Deus está conosco? Ele começa a colocar uma dúvida na sua capacidade. Ele começa a dizer: você não vai dar conta, você está liderando essa área, o povo está indo embora, eu não estou frutificando. Mas eu quero dizer para você, essa palavra é para nós. A crise é tempo de crescer e de experimentar do Senhor. E a última coisa, sabe qual que é? É essa aqui: é a crise gerada pelo tempo de espera. É a crise porque ninguém gosta de esperar. Tem alguém aqui que gosta de esperar? Levanta a mão, você fala: eu gosto, eu quero esperar, eu sou o cara que pega a fila está lá, eu vou para a fila. Tem alguém aqui assim? Talvez você seja como eu, que Deus quer tratar o servo dele. Se eu estou na faixa da direita, eu já sei que é que vai ficar atrasado. Eu vou para a esquerda e começa a andar a outra. Hoje eu já entendi. Espírito Santo, trabalha no teu servo, eu sei, aleluia, eis que eu estou aqui. Agora, o que é essa crise gerada pelo tempo da espera? É, muitas vezes, as expectativas frustradas. Porque o Senhor chama Josué para alcançar uma terra, mas esta terra, isso tem a ver com o que Ele falou para você, precisa ser trabalhada. Diga: se a terra precisa ser trabalhada.
conquistada e trabalhada. E Josué é um livro que fala de guerras e de conquistas. Deus prometeu, e o Deus que a gente serve é um Deus de promessas. Ele vai cumprir o que Ele prometeu para você em nome de Jesus. Dá uma glória a Deus. Mas a gente se levanta para guerrear contra o inimigo. A gente se levanta para conquistar. E Josué, presta atenção, existe um processo para chegar lá. Existe uma terra da transição. Para chegar à visão que Deus deu, tem um rio Jordão para atravessar. Para chegar àquilo que Deus falou para você na sua vida pessoal, tem um Jordão para ser atravessado, tem um rio caudaloso, tem um rio que a gente não consegue de barco. E eu posso falar, eu não vou contar tantas histórias de crises no meu ministério, tantas histórias de abandonos no meu ministério, tantas histórias de pessoas que estavam ali e foram embora, porque talvez era o processo de Deus para fazer em mim. Quando a gente olha para Josué, olha só o que o texto diz. A Bíblia vai dizendo o seguinte, leia comigo. Assim Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Neguebe, as encostas e as vertentes, e derrotou todos os seus reis, sem deixar sobrevivente algum. Exterminou tudo que respirava, conforme o Senhor, o Deus de Israel, tinha ordenado. Aleluia, dá um glória a Deus, aplaude o Senhor por isso aqui que eu quero falar. Só que tem um detalhe, sabe quanto tempo demorou isso aqui? A gente acha que legal, Josué capítulo 1 já foi 14 anos. 14 anos de guerra, 14 anos de trabalhar a terra, 14 anos de muito jejum e oração, 14 anos de muito treinamento, 14 anos de muito exercício de fé. E ele alcança tudo isso, mas ainda assim, olha o que Deus ainda fala para Josué no final da vida dele. Você ainda está muito envelhecido e ainda tem muita coisa, porque Deus ainda tem muito mais para essa igreja e para a sua vida em nome de Jesus. Você crê nisso? Ele olha para o velhinho e falou, ó, você alcançou muito, perseverou, mas eu tenho mais, a mais, tem um projeto grande em nome de Jesus. Mas a gente precisa fazer uma avaliação, entender. O que a gente precisa entender? Não enxergar o gigante. Quantos têm promessas de Deus aqui? Digam amém. Você tem mesmo? Vou falar de novo. Quantos têm promessas? Digam amém. Deus vai fazer você passar pelo processo da poda. João capítulo 15 nos ensina isso. Deus vai podar você. E eu olho e eu quero dizer para você, não despreze o processo no nome de Jesus. A espera não é o diabo vencendo, a espera não é que está dando tudo errado, mas é Deus levando você a uma plena dependência dEle. A espera no seu negócio, a espera na oração pelo seu filho, é Deus falando assim, eu estou preparando você. O tempo de espera, por que Deus fez Josué esperar? Porque Ele estava formando Josué para ser o líder preparado para conduzir e liderar aquele povo. Deus estava trabalhando nele em nome de Jesus. Sabe qual que é a chave, gente? Eu vou orar com vocês daqui a alguns minutos. Ouvir a voz correta. Você está ouvindo a voz de Deus? Você está ouvindo Deus falar? Agora, porque existe algo que a gente precisa guardar aqui, eu vou pedir para o tecladista já subir aqui. Os dons te evidenciam, mas é o caráter que vai consolidar você. Quem pode dar um glória a Deus? A gente olha muito para dons, e é maravilhoso ver os dons serem manifestados na casa de Deus. Mas os dons colocam você com um monte de seguidor. Os dons faz você receber os aplausos dos homens, mas aquilo que encanta os homens não encanta a Deus. Aquilo que os homens dizem, uau, é de Deus, não encanta, porque Deus, Ele não vê como vê o homem, Deus vê o coração. Quem está entendendo isso, diga amém. A gente olha o visível, a gente olha aquilo que pode ser perceptível, a gente aplaude coisas que Deus está falando, não tem a minha bênção, não tem a ver comigo. A chave é ouvir a voz de Deus. Querido, M. Bounds, procure livros do M. Bounds e leia, qualquer um, até se sair algum de receita de bolo, eu acho que ele não tem, leia. Ele diz algo, que o homem e a mulher de Deus é formado em recintos secretos. Sua vida e suas convicções mais profundas nasceram da comunhão secreta com Deus. Quando não há resultado visível e só há lágrimas, Deus está colhendo as lágrimas e colocando no odre. Quando talvez não há sucesso exterior, mas você está gerando no lugar secreto em nome de Jesus. Sabe o que é interessante sobre esse povo? Eu quero falar para você, não ouça o que os cananeus estão sussurrando atrás da muralha, ouça os gritos de Deus que vêm dos céus em nome de Jesus. Ouça, e Deus está falando nessa comunidade. Deus está falando, não feche os seus ouvidos. Querido irmão, e eu fecho rapidamente, deixando alguns conselhos para você, e a gente vai orar. Quais conselhos práticos aqui? Primeiro é esse: aprenda a fechar os ciclos e siga em frente em nome de Jesus.
Tem muita gente que Deus, nessa noite, Ele te trouxe para falar: eu estou com você e eu quero usar, mas você precisa fechar um ciclo. Talvez você já está aqui há muitos anos, mas ainda está num ciclo que já passou. Moisés está morto. Talvez você está amarrado a um passado, a uma ferida, talvez a uma igreja que você viveu algo lindo, algo maravilhoso, algo que tem a ver com a sua história, algo que não é para ser riscado, mas já passou, meu irmão. Ficou lá atrás. É tempo de viver algo novo em nome de Jesus. Aprenda a fechar os ciclos, meu irmão, e siga em frente. Fecha os ciclos. Isso aqui não é casamento, tá? Não é para ninguém sair daquele: ó, pastor, eu divorciei. Não é isso. Indissolúvel. Estou falando até de amizades. Eu estou falando de situações para que você frutifique nesse lugar. Segundo, sabe qual que é a segunda coisa? É esse aqui, ó. Não negocie a visão que Deus deu a você em nome de Jesus. Diga amém, querido. Não negocie. Pastor Mateus e Marcela, não negocie a visão que Deus deu a vocês. A gente até tem tendência de negociar, porque a gente fala: mas aqui para aquele outro lado lá, aquela igreja que eu vi na internet, eles estão fazendo tal coisa e está dando resultado. Se Deus não mandou a gente fazer, a gente não se move nenhum milímetro. Se o Espírito Santo não falou: ó, estou usando para inspirar, a gente não sai do lugar. Não negocie a visão que Deus deu a você. Se você tem uma família e um negócio, não negocie a visão que Deus deu a você em nome de Jesus. Sabe qual que é a terceira coisa e penúltima? Olha o que ele diz aqui: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés. Eu vou estar com você. Deus não vai abandonar você. Hebreus 13:5, eu nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Você crê nessa palavra? É a palavra do Novo Testamento. Ei, irmã, você que chegou aqui a ponto de desistir, Ele está dizendo: eu nunca deixarei e eu nunca abandonarei. Creia em nome de Jesus. Sabe qual que é a terceira coisa? Essa aqui: aprofunde as suas raízes e desfrute toda a jornada em nome de Jesus. Eu tenho aprendido isso, Mateus, e nós queremos ver a igreja avançar. Quantos querem ver essa igreja avançar ainda mais, ir mais rápido e mais longe? Queremos. Quantos aqui querem ver resultados na vida pessoal? Aqui tem projetos, levanta a mão. Eu tenho projeto de empresa, crescimento. Quantos tem? Não é pecado. Deus quer te abençoar, mas existe algo que a gente precisa guardar nessa noite. A gente tem um olhar para o futuro. E a gente corre, e a gente ora, não é pecado, mas um risco, sabe qual é? É a gente olhar tanto para o futuro, que a gente não desfruta da jornada. Que a gente ama tanto o resultado, do que o próprio Deus que é a raiz. A gente quer tanto ver aquilo lá. Você não pode resistir às lições que Ele tem para você. Enquanto você caminha para o sonho, enquanto você caminha para conquistar, desfrute da jornada, desfrute da sua família, desfrute da presença de Deus, ame a Deus, cresça no conhecimento de Deus, em nome de Jesus. Que o Salmo 1:3 seja realidade na nossa vida nessa noite. Que é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e não somos nós que determinamos o tempo certo. E as suas folhas não murcham, tudo que Ele faz prospera no Kairós de Deus. Querido, ande no Kairós de Deus. Não acelere aquilo que o Senhor está fazendo. A gente precisa entender que aprofundar faz de você grande por dentro. Às vezes a gente não está entendendo, a gente quer ver o fruto e a gente não entende. Por que o vizinho? Por que a outra igreja? Porque Deus está querendo fazer algo dentro de você em primeiro lugar. Deus está querendo fazer algo em nome de Jesus, criando raízes em nome de Jesus. O Richard Foster, nesse livro que você não pode passar dessa vida sem ler, ele diz que a superficialidade é a maldição dos nossos dias. É tanto que a gente está no negócio de Virgínia, né? Virgínia e Zé Felipe. Todo mundo sabe disso. Zé Felipe, descobri que era Virgínia, e aquilo. Porque a superficialidade é a maldição. A doutrina da satisfação instantânea é um dos principais problemas espirituais. A necessidade desesperadora hoje em dia é de um número maior de pessoas, não é de um número maior de pessoas inteligentes ou bem dotadas, mas de pessoas profundas em Deus, profundas na palavra, profundas na voz de Deus. Querido, a banda já está aqui. Talvez essa palavra é para você, e eu quero terminar orando por vocês. Muitas pessoas ficam presas no processo. Elas não progridem porque elas constantemente querem estar em outro lugar, tanto em relação ao que o Senhor está ensinando, quanto ao que Ele está colocando na sua mão. Olha aqui para mim. A gente está aqui e a gente desfruta a glória que é.
que a gente está mais lá, olhando para lá, e ele continua dizendo, Ben Lichner, líder do Jesus Culture, elas querem que o Senhor desenvolva suas raízes em meio às suas paixões, onde se sentem mais vivas, mas nem sempre funciona assim. Não podemos assistir somente às aulas opcionais no processo de desenvolvimento das nossas raízes. Você está numa escola e Deus está preparando você para aquilo que Ele tem para fazer nessa igreja, através de você e nessa cidade, em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar, meu irmão. Eu quero dizer para você algo, nessa noite, que Deus quer construir algo em você, para suportar o tamanho do seu ministério, Mateus. Deus quer construir algo em você, para suportar, porque o importante não é como a gente vai começar, irmãos, mas é como a gente vai terminar. Nessa jornada, como pastor de uma comunidade, tem quase esse tempo. Eu tenho visto muita gente começar muito bem, mas não estão terminando. A palavra de Deus para você não é como você está começando, mas como você vai terminar. Agora a última coisa é essa, acredite, Deus chamou você para conquistar. Fala para o irmão que está do seu lado, sei que é chato isso, mas nessa noite eu quero que você fale, Deus chamou você para conquistar. Olha o que ele diz para Josué, ainda, comunidade de restauração, há muita terra para ser conquistada em nome de Jesus. Não parem, não desistam, não se comparem. Há pelo menos na nossa cidade 300 mil pessoas que não conhecem a Jesus. As igrejas estão crescendo, tem mais igreja que bar, glória a Deus. É melhor igreja do que bar, depende da igreja. Mas ainda existem 300 mil pessoas que estão precisando que você vá até lá e pregue o evangelho. Existem 300 mil pessoas que estão pensando nessa noite, existe uma multidão pensando do seu lado em suicídio, em divórcio, em abandonar, em ir embora, em fazer algo. Está esperando somente você se levantar e pregar o evangelho. Se levantar e só olhar para alguém e falar, posso orar por você agora? Tem algo que eu posso orar por você em nome de Jesus, para que uma restauração seja completa, querido irmão. Sabe qual que é a palavra que eu quero dizer para você? E eu fecho com uma parábola. Eu acho que não sei se dá para dar um clique aí, que é a parábola do bambu. Você sabe, provavelmente você ouviu que depois de plantada a semente do bambu chinês, ela se vê durante 4 anos apenas um tenro muito pequenininho. 4 anos, é um tempo longo, e aí ele vai crescendo, mas ninguém sabe que ali está um pé de bambu. 4 anos, nenhum sinal, parece que nada está acontecendo, todo o crescimento é subterrâneo na estrutura da raiz. Mas no 5º ano, começa a acontecer algo surpreendente para aqueles que conhecem o bambu chinês. Ele começa a crescer rapidamente até atingir 24 metros. Esse é um processo da obra de Deus. Deus quer mover na sua vida em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça, eu quero orar com você. Eu queria que você clamasse ao Senhor. E eu sei que o Espírito Santo falou com pessoas nessa noite, eu não tenho dúvida. Essa não era a palavra que eu talvez gostaria de pregar, mas é uma palavra específica para essa casa e para você. Talvez de todas as crises que nós citamos, você está vivendo algumas. Ou talvez só seja mesmo a crise do saudosismo. O saudosismo está impedindo você de viver o novo de Deus. O saudosismo está impedindo você de viver algo extraordinário. E eu queria que você fosse clamando nessa noite. Talvez seja a crise da comparação. A comparação está matando o seu casamento. Talvez seja a crise nessa noite do medo. Medo, um espírito que bate no nosso coração sem razão aparente. Ou talvez você foi abandonado por um marido, por uma esposa, por amigos que você amou muito, por pessoas que andaram com você nessa igreja e foram embora. Isso feriu você, você ainda se sente machucado sem entender. Ou talvez é uma crise de algo que você está esperando. O Senhor está chamando você porque Ele quer liberar algo novo em nome de Jesus. E quando nós vamos cantando e nós vamos orando, eu queria convidar você a dar um passo. Se você é alguém que diz, eu quero colocar as minhas crises nas mãos do Senhor, porque eu quero aprender a lidar com ela, e nessa nova estação, porque esta data é uma nova estação para essa igreja, eu creio nisso. Toda conferência abre uma nova estação. Você está dizendo, eu quero aprender a frutificar no meio das crises. Sai do seu lugar e vem à frente, em nome de Jesus, enquanto nós adoramos.